Bom dia, meu nome é Júlio César. Eu estou aqui para fazer um agradecimento ao Moré André Klein Rosa por estar hoje no grupo dele, por ele ter feito tanta coisa que tem me ajudado. E eu quero agradecer, inclusive, de ter feito o mapa cabalístico feito pelo Moré André Klein Rosa. Quero agradecê-lo por ele ter me ajudado. Quero agradecer a Deus por hoje estar trilhando o caminho da Torá, do judaísmo, da comunidade de Israel. Agradeço imensamente ao nosso Deus, Criador Todo-Poderoso, e convido vocês a seguirem o Moré André Klein Rosa, que muito pode fazer por vocês. Tenham todos um bom dia. Meu grande abraço. Nahor, Ru, Arã e Aharon. Os irmãos de Avraham Avino, chamado de Nahor e Arã, estavam no comando das vendas das estátuas que seu pai Tera fabricava. Avraham Avino se diferenciava deles. A gente sabe que Avraham era um iconoclasta, ele quebrava ídolos, não é? Então, ele desde jovem, ele já nasceu com essa característica. A gente deve entender que o próprio nome Avraham, Aleph Beit, e depois Ram, não é? Ele tem uma construção Aleph, Beit, Reish, Re e Men 248, que tem um aspecto das 200 e a gematria, não é? Das 248 leis positivas. 613 leis se dividem exatamente em 365 negativas, correspondente ao ano solar, e 248 diz que são relacionadas aos órgãos do homem, do corpo humano. Muito bem. Então, ele já nasceu com essa característica justamente por causa da formação do seu nome. Porque todos nós temos um nome, e esse nome que é válido é o nome que nossa mãe dá, ou juntamente com nosso pai, quando nós nascemos. Dentro daquele nome, quando traduzido para o hebraico, ele tem então uma gematria. Então a mudança de nome, não é? Ela é, na verdade, não muito válida. Infelizmente, muitas pessoas vendem isso por aí, isso dá dinheiro, não é? Porque as pessoas elas querem algo mágico, mas quando a gente fala de mudar o nome, na verdade, o nome, né, o nome é Shem, né? Então, que é a primeira parte do Shema, é quando nós mudamos o Masal. Ou seja, essas duas letras, né, do Shema, que vão dar a gematria 340, correspondem à junção de Shaddai 314 com o nome de Yud Kei Vav Kei. Então, mudar o nome é muito mais do que mudar o nome. É muito mais do que isso. É você mudar a sua essência. É mudar por dentro. Muito bem. Quando Avraham Avinu saiu em segurança da fornalha ardente,
diga-se aqui o Guerrinom, esse fato teve impacto tão forte em Arã que ele decidiu abandonar a idolatria e apegar-se a Hashem, o Elohim de Avraham Avinu. De acordo com o Midrash Bereshit Rabá 38, Arã viu que o povo acreditava que o fogo do forno em que havia estado Avraham Avinu era apenas uma ilusão de ótica. Portanto, ele se jogou no fogo para ser queimado, para que o milagre realizado por Hashem com Avraham Avinu não fosse desmerecido. Apesar de suas boas intenções, não era isso que Hashem queria. Que o lema da Torá é viva para santificar o nome de Hashem, a menos que eles o forcem a traí-los. Então, se alguém forçar você a uma idolatria, você deve morrer para não fazer idolatria. E aí eu até penso, e aqueles que nem precisam morrer para estar em um ambiente idólatra? Às vezes a gente quebra a Torá por questões de amizade, por considerações, e acabamos tendo mais consideração a questões humanas do que as questões espirituais. Então nós não devemos fazer isso. Por isso que quando a gente fala do núcleo duro aqui, do pessoal que já chegou ao monoteísmo, Baruch Hashem, que a maioria aqui chegou ao monoteísmo com os nossos ensinamentos, e nós ficamos felizes por isso. Quando eles retornam ou não dão atenção a essa questão, nós acabamos tendo que tirar a pessoa, porque isso é algo muito sério. Envolvimento com idolatria, a gente vai ver como isso é pesado dentro da Torá. Então vamos lá, a menos que eles fossem atraí-lo. Então você deve entregar a tua vida para fazer Kiddush Hashem. Ao não entregar, você faz Hilu Hashem. Ninguém ameaçou Arão, portanto ele não precisava morrer. O outro irmão de Abraão, Nahor, sempre foi idólatra. E até criou sua família dessa maneira. Seu neto era o Lavã, conhecido como Labão. E como o Zohar, na Parashá Vaishlar, cita, ele era um dos maiores feiticeiros que existia. E usava idolatria e magia negra para enganar e afetar os povos. Nem mesmo o neto de Lavã, Bilam ben Beor, era igual a ele. A pedido de Avraham Avinu, Hashem deu a oportunidade de reparação aos seus dois irmãos, que voltaram na mesma geração, aquela que havia saído do Egito. E eles não eram nem mais e nem menos que Aharon HaKohen, como a reencarnação de Arã, e Hu, o sobrinho de Aharon, e Moshe, que era filho de Miriam, como a reencarnação de Nahor. Isso é sugerido nos nomes de Nahor, esse é o nome, e o nome de Hu, que é o nome de Hu, e nas letras do nome de Aharon, Ha'aram. Vamos dar uma olhada aqui para a gente perceber essa nuance que está sendo falada aqui para nós. Aqui nós temos uma breve, não é, árvore genealógica da construção da família de Avraham, que começa com a Mitelai, que era a mãe, e Tera, que era o pai. Então nós temos Nahor, Hu e Avraham. Deles, não é, vão sair Milcá, Ló e Sara. Sara acaba se casando com Avraham, ela era sobrinha de Avraham. Muito bem. Entendendo isso, e ali fala que nós vemos nos nomes dele, veja, aqui Nahor, ele é tirado uma letra do nome, não é? E aí fica Hu, né? Então o nome Hu, ele é o sobrinho lá de Aharon e Moshe, e o próprio Aharon vem depois, aqui é acrescentada uma letra Aleph, né? Então veja, aqui tem. Então aqui nós temos o nome semelhante, tá vendo? Nahor, que fica só com as 3 letras e se transforma em Hu. E aqui no nome de Haram é acrescentado um Aleph e se torna Aharon. Está aqui as mesmas letras sendo repetidas. Muito bem. É isso que o texto está falando. Isso vão ser sugeridos nas letras do nome de Nahor
e o nome de Hu, e nas letras de Aharon e Aram. A Torá relata que quando Moshe Rabbeinu estava se preparando para escalar o Monte Sinai por 40 dias, chamou duas pessoas para que ficassem responsáveis pela cidade de Israel durante a sua ausência. A cidade de Israel no deserto, né? Mas vamos colocar aqui no deserto. Então chamou duas pessoas para ficassem responsáveis no deserto durante a sua ausência. E esses eram seu irmão Aharon e o seu sobrinho Hur. E ele disse a todo o povo: aquele que tem alguma questão, deixe-o se aproximar deles, quem? De Aharon e Hur. Depois de 40 dias, Moshe não desceu o Monte Sinai. Alguns decidiram fazer idolatria e se aproximou com esse pedido dos dois gestores. A ideia começou a ganhar seguidores, que foi para Hu, e eles ameaçaram matá-lo se ele não fizesse e colaborasse com a construção do bezerro de ouro. Hu, no entanto, hesitou. Nem por um momento ele se recusou a permitir que as pessoas se comprometessem com a idolatria, pela qual foi imediatamente decapitado. Com essa atitude, Hu, que era Nahor, deu sua vida e reparou sua idolatria, educando assim seus descendentes na fé, no apegar a Hashem, e o resultado é muito óbvio. É claro, já que a sua vida passada, o neto de Nahor era o feiticeiro Lavan, e desta vez o neto de Hu foi Betsalel, o arquiteto e orive dos utensílios do Mishkan, que era o tabernáculo. Depois de matar Hu, os incitadores se aproximaram de Aron com o mesmo pedido. Ele viu os incitadores com o corpo e a garganta de Hu havia sido cortada e por falta de santidade do povo e o atraso de Moshe Rabbeinu ao descer do Monte Sinai. Finalmente, ele escolheu ganhar tempo até Moshe Rabbeinu retornar, dizendo-lhe que aceitava fazer o bezerro de ouro e precisava de mais tempo. Então ele mandou os incitadores procurarem o ouro para fazer isso. Como já sabemos, isso não ajudou muito. Acabamos adorando o bezerro de ouro, que afinal foi uma culpa involuntária de Aharon. Já quisermos resumir o reparo de Aharon através de Aram, o reparo de Aram através de Aharon, teríamos que dividir a análise em duas partes, que servirão como exemplo do que foi dito no primeiro capítulo, onde vimos que quando uma alma completa 80% da sua missão, da próxima vez terá que retornar apenas 20% disso. E isso foi praticamente o que aconteceu com Arão. A idolatria de Arão foi bem reparada através do sumo sacerdote Aharon, porque a sua fé e a Pegachem não tinham medida. Os sacerdotes tinham suas leis que eram muito rígidas, como fugir de qualquer coisa, e contato com todos os tipos de impureza, como cadáveres, cemitérios e etc., que são as ferramentas de magia negra e idolatria. Dessa maneira, pode-se dizer que Aharon reparou a idolatria de Arão. No entanto, Aharon não deu a vida como Hu fez, e fez o povo cair na idolatria de joelhos. A punição para isso é a sequilá, isto é, anteriormente o tribunal rabínico punia um idólatra e um incitador jogando de um lugar alto, para que o impacto pudesse matá-lo. E se ele não morresse na queda, eles o apedrejavam. Aharon terminou a sua vida com um grande nível espiritual, difícil de alcançar, e morreu de uma maneira divina. Aqui no Bar Midbar 2022 vai falar sobre isso. Até que Moshe o invejou por isso. Ele pediu a Deus que ele morresse com a dignidade de Arão. Embora Aharon se arrependesse durante toda a sua vida pelo bezerro de ouro, chorou, ofereceu sacrifícios para ser perdoado, ele falhou em não reparar 100%, pois não é aplicada a ele a sequilá. Portanto, devido àquela pequena porcentagem que estava faltando para reparar e chegar a 100%, teve que voltar e concluir a missão. No livro do profeta Samuel, fala sobre o sumo sacerdote Eli,
que em uma das batalhas na cidade de Israel, chegou uma notícia até ele que Aharon, né, Haberit, né, a Arca da Aliança, foi capturada pelos filisteus e que seus 2 filhos tinham morrido na luta. Esta notícia o abateu tanto que ele caiu de costas para o chão e recebeu um golpe fatal na nuca. Os Rahamins do Sod esclarecem no Shem Tov, página 148, que Eli era a reencarnação de Arão a Cohen. E que, como ele também era o sumo sacerdote naquela época, e que ambos perderam 2 filhos no mesmo dia. Ou seja, Nadav e Avihu morrem, e agora os 2 filhos mais uma vez morrem. Ao ouvir a notícia, ele caiu de costa, causando uma sequilá celestial, reparando assim a dívida de Aharon. E já que o pecado do bezerro de ouro quebrou a quebra das tábuas da lei, mais tarde a arca, né, ele morre devido à notícia de que a arca foi capturada, algo que equivale à quebra das tábuas, uma vez que ambos simbolizam a perda da Torá. Isso é sugerido na palavra a Arca da Aliança, em hebraico, Haron, a arca que tem as mesmas letras de Aharon. Vamos ver aqui. Nós temos aqui então, aqui embaixo, o nome Aharon, do lado direito, Aharon e Haron, veja, a arca sagrada. São as mesmas letras do sumo sacerdote. Muito bonito isso. Vamos ver então e continuar. E, além disso, a tradução da palavra nuca em hebraico, ou seja, a de Eli quebrou. Forma as palavras que encontraram parecu, que foi a ordem que Araão deu ao povo que pudessem trazer o ouro como eles fariam o bezerro. E com a quebra da nuca, morreu Eli e foi reparado. Veja, vamos olhar aqui o que aconteceu. Nós depois vamos discutir alguns fatores mais profundos. Então nós temos aqui, primeiro em Shemot 32:2, vamos olhar aqui, Shemot 32:2, diz o seguinte: Vaiomê Elehem Aharon Pereku Nezemei Hazerha Asher Ba'azeni Ba'Shehem Benihem Ubenoteihem Ve'abio Eli. Araão disse-lhes: Vocês tirem os brincos de ouro que estão nas orelhas de suas esposas, dos seus filhos e de suas filhas e tragam-no para mim. Então nós aqui temos a palavra parecu, que é separar, arrancar, romper. Muito bem. E o segundo verso vai estar aqui, diz aqui: Vaihi kezakeru et haron, ha Elohim vaipome el haresi Aharanit, Bear Iad Rashiar, Vetassar Bar Meferá Ketor. Essa é a palavra. Vai Taki Zakem, Raish Veka Ver Behu, Shefat et Israel, Arevaim Shana. Muito bem. Então veja, a palavra que nos chama atenção é essa aqui. Então, essa é a palavra. E a gente vai ter aqui uma pegadinha, uma sopinha de letras, uma sopa de letras, para a gente entender. Veja, aqui nós temos a palavra parecu, que está aqui codificada. Vamos mudar a cor aqui da palavra, para a gente ter uma ideia de quais são as letras que estão envolvidas nesse segredo. A gente colocou aqui em azul, faltou o PEI. Muito bem, também colocamos o PEI e não quer pegar a cor, é sempre assim, né? Vamos tentar novamente, pegou agora. Muito bem.
Na palavra de baixo, que eu tenho aqui, exatamente mostrando então qual letra que eu vou ter aqui. Eu vou ter o Pei, também não quer pegar a cor. Vamos tentar aqui, ó, o Pei. Eu tenho o Reishi. Eu tenho agora o Kuf. O Kuf. E tenho também a letra Vav. Entre essas letras eu tenho a palavra Met, que é morte. Então veja, ele morreu pelo pecado involuntário de ter participado de idolatria por uma secular. Isso está codificado aqui dentro da Torá, no Shemot 32:2 e 1 Samuel 4:18. Ou seja, Eli era a reencarnação de Aharon que veio consertar o seu erro. Além disso, a gente também vê aqui uma coisa incrível que a Shem acabou de me revelar agora, é de que realmente nós temos a palavra Eli aqui embaixo, só que com Aleph. Veja, o nome Eli com Aleph é diferente de Eli com Ain. Mas existe uma forma de gematria, uma forma de troca de letras, que as letras podem ser trocadas entre si, através do artesanato da boca. Então, o Aleph e o Ain, eles fazem parte desse artesanato da boca. Isso significa, então, que eles podem ser trocados, e aí sim, né, a gente vai ter o nome aqui, ó, Eli. Tá vendo? Veja, Eli com Aleph e Eli com Ain. Preste atenção como Deus mostra a reencarnação de uma forma profunda dentro da Torá. Muito bem. Quando nós continuarmos aqui, agora vamos... Eu acho que já tem muito segredo, não é? Mas diz aqui, né, que... E eu quero trazer isso para vocês, que isso é muito importante. Existe uma passagem na Torá, que está aqui em Números 20, onde fala, não é, que Israel pede para passar pelas terras de Edom. Vamos ler aqui um pedaço. Então, ó, de Cádiz, Moshe enviou mensageiros ao rei de Edom. Assim diz Israel, teu irmão: tu conhece todas as dificuldades que nos vieram. Veja, seu irmão é porque Edom é Esave. Que nossos antepassados desceram para o Egito, que moramos no Egito por muito tempo, e que os egípcios trataram duramente conosco e com nossos antepassados. Clamamos a Adonai, que ouviu o nosso apelo, enviando um mensageiro que nos libertou do Egito. Agora estamos em Cádiz, a cidade na fronteira do seu território. Veja, a cidade era a fronteira do seu território. Permita-nos, então, atravessar o seu país. Não passaremos pelo campo nem pelas vinhas e não beberemos a água dos poços. Seguiremos pela estrada do rei, sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos atravessado o seu território. Mas Edom respondeu-lhe: não passarás por nós, senão sairemos contra ti à espada. Continuaremos no caminho certo, disseram-lhe os israelitas, e se nós ou nosso gado bebermos de sua água, pagaremos por ela. Pedimos apenas a passagem a pé. É apenas uma questão pequena. Mas eles responderam: você não passará. E Edom saiu contra eles com força pesada e fortemente armado. Assim, Edom não permitiu que Israel atravessasse o seu território, e Israel afastou-se deles. Partindo de Cádiz, os israelitas chegaram em grupo ao Monte Ró. No Monte Ró, nos limites da terra de Edom, disse o Senhor a Moshe e Araão: que Araão seja reunido à sua família, ele não deverá entrar na terra que designei ao povo de Israel, porque você desobedeceu a minha ordem sobre as águas de Meribá. Leve Arão, seu filho Eleazar, leve ao Monte Ró,
tire as vestes de Arão e coloque no seu filho Eleazar, ali será reunido aos mortos. Moisés fez como Adonai havia ordenado, subir o monte Ró, à vista de toda a comunidade. Moisés despojou Arão de suas vestes, colocou em seu filho Eleazar, e Arão morreu ali no cume da montanha. Quando Moshe e Eleazar desceram do monte, toda a comunidade sabia que Arão havia dado seu último suspiro. Toda a casa de Israel lamentou a Arão por 30 dias. A ideia que nós temos aqui, de tudo que nós estudamos até agora, sobre a questão de idolatria, e às vezes querer usar a nossa emoção em relação a ter idólatras, não é, dentro da nossa casa, pessoas que não estudam a Torá, tiramos dessa passagem, porque depois que eles passaram, diga-se de passagem, aqueles 20%, aquela fronteira de Edom, eles não entraram, só passaram na fronteira, Aharão morre. Também Miriam vai morrer por causa disso. As consequências espirituais para a idolatria são muito profundas. A revelada e a não revelada. Por isso, nosso trabalho é lutar diariamente contra a idolatria. E diga-se de passagem que isso é algo literal. E o que está falando aqui, sendo apresentado para nós, é que ainda Aharão, que tinha sido um grande idólatra, agora ele volta, não é, como um grande sacerdote. Deus fez um favor para ele de colocá-lo como sumo sacerdote. Temos que entender isso, a gente já entende isso mais profundamente. E que agora ele teria que voltar como Eli, passar a mesma cena para ver se ele repetiria o erro. E no final ele já estava bem idoso. Agora ele passou pelo Masequilá. Ele caiu e quebrou o pescoço. A gente viu a configuração e assim ele pagou e consertou 100% a sua vida para não mais voltar para esse mundo. E agora ele está lá nos céus entre aqueles que estudam essa Torá profundamente. Essa história é muito bonita, mas também toda a Torá é o aspecto da nossa alma. A luta interna, a luta para limpar o nosso entorno, a nossa casa, em tudo que nós devemos construir, talvez seja às vezes muito pesado. Muitíssimo pesado. Grande verdade é essa. Na Torá, nós temos a resposta para tudo.